Soberania escolheu a tese apresentada pelo Ministério Público, rechaçando, portanto, a tese defensiva da legítima defesa. É sabido, portanto, que a súmula 6 deste tribunal assim preceitua de que as decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos, o que não foi o caso, razão pela qual o Ministério Público requer seja improvido o apelo, excelência. Devolvo a palavra ao relator para a leitura de seu voto. Desembargador Eduardo, o senhor tem a palavra. Obrigado. Eu quero iniciar aqui o voto, parabenizando o doutor William Silva dos Santos pela brilhante sustentação, com excelência, de uma forma leal, digna, dentro do processo, trouxe aqui elementos probatórios importantes para o julgamento da apelação, de uma forma muito tranquila e muito ética. Então, assim, fica aqui o registro dos meus parabéns e também votos de muito sucesso aí nessa árdua missão do exercício da advocacia. Também eu quero aqui, com relação ao processo, como muito bem salientou o doutor Sávio Amorim, nós estamos aqui em julgamento de apelação decorrente de pronunciamento do Tribunal Popular, de sorte que o efeito evolutivo ao tribunal ele é muito limitado. E aqui eu também, não obstante os esforços da defesa em demonstrar um desacerto do Tribunal Popular, mas eu não vejo aqui como nós reconhecermos que a decisão tenha sido adotada de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Sim, pelo contrário, havia elementos, havia teses nesse sentido e o Tribunal do Júri optou por uma delas, de sorte que o Tribunal de Justiça, nem mesmo as Cortes Superiores, detém autonomia para reformar esse posicionamento soberano do Tribunal Popular. Então, pedindo as respeitosas vênias, mantenho aqui, voto no sentido de conhecimento e desprovimento da apelação. Vou ao projeto de emenda. Penal e processo penal, apelação, homicídio qualificado tentado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Recurso defensivo 1. Pleito de anulação do julgamento do júri, alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, na ocorrência, dualidade de versões, compatibilidade entre a tese acolhida pelo Tribunal do Júri e o conjunto probatório amealhado nos autos, súmula 6 do TJCE, rigidez do veredito do júri, legítima defesa não demonstrada, desclassificação para a lesão corporal, não acolhimento, soberanias dos veredictos do Tribunal Popular. 2. Pleito de reforma na dosimetria, impossibilidade, terceira fase, aplicação da fração máxima, 2/3 da causa de diminuição de pena referente à tentativa, impossibilidade, intercrimes extensamente percorrido pelos agentes. Então, senhor presidente, eminente desembargador Helder, recurso conhecido e desprovido, mas sem antes reiterar os parabéns ao brilhante advogado, doutor William Silva dos Santos. Pois não, votamos nesse processo, desembargador Helder, e eu indago desembargador Helder como voto. Pois não, senhor presidente, eu também parabenizo o doutor Irã pela sua coerente, pertinente e eloquente sustentação oral, que bem demonstra o seu conhecimento na área do direito penal, né? E merece todo o nosso elogio, todo o nosso aplauso. E terá com certeza um futuro brilhante na carreira que abraçou, que, como disse o desembargador Eduardo, é uma carreira árdua, mas é uma carreira muito bonita, né? E nos causa... que é uma carreira nobre, realmente, né? Uma carreira de advogado. Mas eu acompanho o voto do eminente relator. Pois não, desembargador Helder, eu também voto e parabenizo também o advogado
muito firme, mas o desembargador relator e o próprio Ministério Público tocou também nessa questão sobre as nossas possibilidades aqui, né? E um trecho do voto, acho que o desembargador resume muito bem, que ele diz aqui: não cabendo a esta corte sequer analisar se esta é a versão mais verossímil ou a mais acertada em virtude do princípio da soberania dos vereditos. E é isso que realmente acontece. Se há um amparo para que aquela versão seja adotada, né, pelo Tribunal do Júri, nós não podemos aqui discutir se é a mais acertada, se não é. Então, de forma que eu acompanho plenamente desembargador Escócia Fava e peço licença aqui para ler o resultado. Apelação número 0092-6718-2017, o número 120 da pauta 21, apelantes José Irã Damasceno Holanda e Manuel Messias de Holanda, advogado Dr. William Silva dos Santos, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Então, me despedindo aqui do Dr. William, foi um prazer ouvi-lo, até uma próxima oportunidade. E, dando sequência aqui ao nosso trabalho, chamo agora o HC número 0627090, seria só confirmar aqui que eu transcrevi, seria esse mesmo, doutora Ana Amélia, seria o habeas corpus 06270905.2, ou esse já foi esse mesmo? Então, pronto. HC número 062-7090-52-2024, o número 26 do roteiro. O relator é o desembargador Eduardo Escócia Fava, a advogada a doutora Larissa Santana Maia e paciente Ciro Soares Muniz Júnior. Então, passamos agora para os advogados que estão presentes na forma virtual e eu indago, doutora Larissa está presente? Eu estou aqui sem ver a minha tela. Estou presente, Excelência. Olá, doutora Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, eu passo a palavra para o desembargador Eduardo, para que o desembargador Eduardo faça aí as ponderações sobre a necessidade ou não da leitura do relatório. Pois não, doutora Larissa, também duas boas-vindas a Vossa Excelência. Muito obrigada. Tanto a doutora Larissa, como também o doutor Sava Amorim, se me dispensam da leitura, mas de minha parte, se quiser, eu leio. Nós estamos em habeas corpus. Pelo andar da carruagem, Excelência, eu dispenso, viu? Então, tá bom. Então, senhor presidente, eu devolvo-lhe a palavra. Então, doutora Larissa, são agora 17 horas e 28 minutos e eu lhe concedo a palavra para a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde, eu quero cumprimentar inicialmente o desembargador-presidente, quero também cumprimentar o desembargador-relator, cumprimentar os demais desembargadores, bem como estendo os meus cumprimentos e votos de estimas a todos os presentes. Em primeiro lugar, Excelências, quero frisar que essa sustentação oral, ela não tem a finalidade de discutir se é ou não crime o que o paciente cometeu. Mas sim, eu quero trazer para vocês se existem motivos ou não para a manutenção da prisão. Não cabe a mim agora e a nós entrar no mérito da questão, mas eu quero provar, mostrar que o perfil do paciente não é necessário a prisão preventiva, manutenção da prisão preventiva. Inicialmente, a investigação começou quando houve a fuga dos presos da penitenciária de segurança máxima da comarca de Mossoró. Isso foi o que deu causa provável para os mandados de busca, tendo em vista que, supostamente, eles teriam passado por aquela residência. Assim, antes de entrar no mérito, Excelências, é importante ressaltar que a casa que foi o local da busca fica localizada na comarca de Aquiraz, e o paciente ele reside na comarca de Mossoró, Rio Grande do Norte, não sendo o local da busca o seu domicílio, e nem os objetos apreendidos de sua propriedade. Inclusive, o paciente está custodiado na cadeia pública da comarca de Mossoró, ou seja, ele não tem nenhum vínculo com o estado do Ceará. O relatório policial colacionou alguns prints de conversas entre o principal investigado e o hora paciente. No entanto, eu quero ressaltar que a última prova a ser incluída nos autos foi uma suposta conversa na data de 23/5/2023, ou seja, há mais de um ano. Provas estas que estão acostadas às folhas 19 da representação policial. Com isso, Excelências, a defesa quer mostrar que os fatos são antigos e que, para a manutenção da prisão, é preciso a contemporaneidade dos fatos.
Contudo, do período mencionado até a data de hoje, não existe notícia de outro fato criminoso cometido pelo paciente. Assim, ao sentir da defesa, inexiste periculosidade do agente. Além disso, as provas anexadas aos autos não falam sobre manejo, entrega, venda de drogas, o que o paciente ou seria a tal pessoa a executar as atividades. Sobre o perfil social do paciente, eu trago algumas considerações que, apesar de ser irrelevantes para a questão processual, mas eu acho importante mencionar para que a gente possa decidir se é cabível ou não a manutenção da prisão preventiva. O paciente tem residência fixa, tem trabalho fixo, conforme certidão apostada aos autos, com certidão assinada pelo seu empregador da empresa Manjar Alimentos, CNPJ 26 173 379 00189, demonstrando, portanto, atividade ilícita e que o paciente não sobrevive da atividade criminosa. Foi acostado também pela defesa certidão de boa conduta, assinada por pelo menos 3 pessoas, que estão aí acostadas nas folhas 190, mostrando que o paciente nunca trouxe risco social. Ainda eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências para um documento extremamente importante, que seria o atestado de boa conduta carcerária, que foi colacionado aos autos, informando, inclusive, que esse não é integrante de organização criminosa. O documento está acostado às folhas 248 do processo, sendo a última movimentação processual. Isso é um documento oficial que foi dado pelo pessoal do presídio, né, da situação carcerária dele, informando que ele tem uma boa conduta e que não integra nenhuma organização criminosa dentro do presídio. O paciente tem uma filha, Excelência, de 9 anos, que está aos cuidados financeiros dos avós maternos. Era ele quem provia o sustento da criança. O paciente estuda, faz curso profissionalizante, folhas acostadas 250, que mostra que o paciente, ele frequentava cursos, tem inclusive certificados de operador de máquinas, pronto-socorro. Sendo assim, Excelências, ao sentido da defesa, esse não é o perfil de quem integra uma organização criminosa. Um pai de família, uma pessoa que se interessa pelo estudo, que tem residência fixa, que tem trabalho. Então, ao sentido da defesa, reforço que esse não é o perfil de um integrante de uma organização criminosa. O paciente não é proprietário dos objetos ilícitos apreendidos. Não há provas de ligações dele com organizações criminosas. Além disso, foi mencionado pelas partes envolvidas em seus depoimentos como sendo o paciente alguém que não fazia parte de nenhum ato ilícito. E que seu convívio no local em virtude dos seus envolvimentos é porque um dos principais investigados é seu primo. E ele tinha, sim, uma relação de convívio com esse primo, tinha troca de mensagens, troca de conversas, mas, Excelências, eu quero destacar que só esse fato não o faz correto. Certo? Não existe materialidade, portanto, para acusações de tráfico quanto a esse paciente. Carece aos autos provas da estabilidade e da habitualidade intencional para o fim da investigação que apontar. Além de não ser considerado fugitivo em momento algum, apesar de residir em comarca diversa, esteve sempre presente nos atos processuais quando necessário. Assim, é justo que o paciente tenha o direito, ao menos, Excelências, da dúvida razoável, e que o tribunal possa lhe dar uma chance de provar que não oferece risco social algum, já que os crimes, além do elecado, não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Desde já, eu agradeço a Vossas Excelências por estarem me escutando de forma atenta, mesmo depois de tantas horas de sustentação, né? Então, me caminho para o fim, dizendo que a defesa, por todo o exposto, pede pela revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura, mas que na impossibilidade, Excelência, com o pedido subsidiário, a defesa pede medidas cautelares, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, sendo delimitado um perímetro para que o réu não saia do estado do Rio Grande do Norte e não adentre ao estado do Ceará, para que assim possa satisfazer quem pugna pela garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal, mas também que possa resguardar ao paciente, ao menos, uma liberdade parcial. Sendo assim, eu finalizo minha sustentação oral, agradeço mais uma vez, e é como a defesa se manifesta. Muito obrigada. Pois não, doutora Larissa. Então, vou passar agora aqui para o Ministério Público, na pessoa do doutor Sávio, para a sua sustentação oral. Doutor Sávio, o senhor tem a palavra. Pois não, Excelência, prometo ser breve, até porque o parecer acostado aos autos explorou, atendeu plenamente
às expectativas em face de que discutiu as teses elencadas no habeas corpus. Razão pela qual a decisão preventiva foi baseada na garantia da ordem pública, segregação justificada e necessária, condições pessoais favoráveis que, por si só, não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, substituição por medidas cautelares insuficientes, de modo que o Ministério Público reforça e requer seja denegada a ordem, excelência. Pois não, então devolvo a palavra ao relator para a leitura de seu voto, desembargador Eduardo. O senhor tem 15... Opa, o senhor tem 5 minutos para a leitura do seu... Brincadeira, desembargador. Eu tenho a palavra. Eu tentarei ser breve, senhor presidente, mas eu inicio aqui desde já, parabenizando a doutora Larissa Santana Maia pela brilhante tentação, procurando de todas as formas aqui apresentar os elementos que entendem necessários a soltura do paciente, mas me parece que o caso aqui, no presente momento, ainda justifica isso, essa segregação cautelar. Eu trago aqui um voto destacando todos esses elementos. Isso não significa afirmar que nós não possamos revisitar a matéria. E até também, senhor presidente e desembargador Helder, eu não havia colocado no voto provisório e agora me trouxe aqui, já pedi a assessoria para acrescentar apenas a recomendação para que o juiz promova a revisão da prisão, porque os 90 dias irão se vencer agora no início de julho. Então, o voto vem parcialmente conhecimento na extensão pela denegação, mas agora acrescentando a recomendação para que o juiz de Vossa Excelência não tiver acesso a esse acréscimo aqui por questão de lealdade. Eu estou sugerindo esse acréscimo. Então, habeas corpus, penal e processo penal, associação para o tráfico, artigo 35 da Lei 11.343/2006, prisão preventiva 1, tese de ausência de indícios mínimos de autoria, não conhecimento, inadequação da via eleita, matéria incompatível com a via do right, por demandar exame aprofundado de prova. Possibilidade de envolvimento dos elementos fático-probatórios, inclusive a serem produzidos em sede de instrução processual. Ausência de legalidade, cognoscível de ofício. 2. Tese de carência de fundamentação das decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Não acolhimento. Decisões suficientemente alicerçadas pelos seus pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade. Inexistência de ilegalidade idônea a justificar a concessão da ordem. Garantia da ordem pública, gravidade inconcreto do delito, modus operandi, constrangimento legal não configurado. 3. Tese de contemporaneidade, não cabimento, complexidade das investigações, gravidade do crime, permanência do risco. 4. Pleito de substituição por medidas cautelares, insuficiência, existência de condições pessoais favoráveis que não impedem a decretação de segregação cautelar. Presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Então, ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada, mas com recomendação ao juiz de origem para que promova a revisão da prisão preventiva do paciente quando implementado o prazo estabelecido no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. É a proposta de voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Eduardo. Grato pela leitura. Voltamos nesse processo, desembargador Helder e eu. Desembargador Helder, como vota? Pois não, senhor presidente, eu também, eu parabenizo a doutora Larissa, né, pela sua sustentação oral, mas eu acompanho o voto do eminente relator. Pois não, desembargador Helder. Eu quero parabenizar a doutora Larissa e dizer que eu estou muito alegre aqui, porque o tempo pouco importa. É óbvio que a gente quer agilizar, até pelos que estão, né, virtualmente e os advogados estão presentes, mas a tendência é de nós julgarmos 262 processos nessa sessão. Então,
é muito sadio tudo isso que acontece, mesmo que demore, é uma coisa que só nos dá satisfação. Eu queria que a brincadeira fosse relevada, porque isso é fruto da alegria dessa consolidação desse nosso trabalho. Então, doutora Larissa, eu fiz aqui algumas anotações e vi que no endereço do paciente foram encontrados 24 tabletes de substância assemelhada à maconha, uma arma de fogo sem numeração, 41 munições, calibre 9 milímetros, uma balança de precisão, um caderno pequeno contendo anotações da prática do tráfico de drogas, além de verificar que no carro do paciente existia um compartimento próprio para condicionamento da droga ou objetos ilícitos. Então, assim, no meu modo de ver, isso tudo é bastante grave e impede a liberação do paciente, de forma que eu vou acompanhar o relator lhe parabenizando pela sua sustentação oral e seu esforço. Muito obrigada. Excelências, eu não sei se foge do regimento, mas eu gostaria só de dizer uma coisinha que não é endereço dele, e essas pessoas a qual Vossa Excelência cita são outras pessoas investigadas. Nenhum desses objetos é do paciente ao qual eu estou aqui nesse habeas corpus. É óbvio que eu estou me referindo a indícios, né, de situações que estão para ser apuradas, mas essa circunstância, né, será devidamente quando eu faço alguma observação sobre isso, são acerca de indícios, né? Isso vai ser apurado e quem sabe ele seja até absolvido. Mas, a princípio, na via estreita do habeas corpus, a gente realmente não tem condição, doutora Larissa. A minha opinião é essa. Entende? Sim, então, assim, eu respeito a sua versão, mas me permita agora enunciar o voto. Tudo bem? Eu vou ler aqui. Habeas corpus número 062, 709052-2024, número 26 do roteiro, relator desembargador Eduardo Escossa Fava, advogada que se ouve muito bem, doutora Larissa Santana Maia, paciente Ciro Soares Muniz Júnior, decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. E, sim, com a recomendação, exatamente, perdão, eu esqueci de indagar o desembargador Helder e o faço agora sobre a questão da recomendação que o desembargador Eduardo Escossa Fava, eu acordo plenamente, e o senhor, desembargador Helder? Concordo. Também? Pronto, perdoe minha falha. Então, doutora Larissa, até uma próxima oportunidade, me peço licença aqui já para prosseguir, me despedindo. Perfeito, excelências, muito obrigada, bom trabalho. Pois não, chamo agora, entramos na fase de apelação aqui, embora tenhamos chamado uma apelação, né, de um advogado que estava presente, mas agora é a apelação crime número 00004576-2010, o número 188 da pauta 21, o relator desembargador Helder Biapina, e o apelante é Francisco Gilson Mendes Madeira Filho, e o advogado é o doutor Oséias de Souza Rodrigues Filho. Ele está presente? Eu não vi aqui. Eu estou... e o doutor Oséias sempre está conosco aqui, né? Sempre eu realmente não vi aqui em momento algum. Então, dessa forma, não tanto presente o advogado, eu peço licença já ao relator para ler aqui o resultado, como se o processo tivesse... Não é? Algum outro advogado que vá fazer essa sustentação no lugar do doutor Oséias? Então, confirmando a ausência, eu vou ler aqui o resultado. Apelação crime número 00000457-2010, o número 188 da pauta 21, apelante Francisco Gilson Mendes Madeira Filho, advogado Dr. Oséias de Souza Rodrigues Filho, que não está presente, decisão por unanimidade, recurso não conhecido, pena redimensionada de ofício. Então, passando para o próximo processo, é um mandado de segurança, se não me engano, até é esse mesmo. O advogado encaminhou os memoriais para os gabinetes. Doutor Matheus Cardoso está presente? Estou presente, excelência. Boa tarde. Matheus, só dando conhecimento ao senhor que recebi seus memoriais, viu? Perfeito, excelência. Então, obrigado. Vou chamar aqui o processo. Mandado de segurança número 063019690-2022, o número 141 da pauta 21, relator desembargador Helder Biapina, impetrante Vibra Energia S.A., e o advogado, como já disse, doutor Matheus Cardoso. Então, eu passo a palavra ao desembargador Helder. Desembargador Helder, o senhor tem a palavra para indagar sobre a necessidade ou não.
de leitura do relatório, como queira. Pois não, Excelência, eu consulto o nobre advogado e o Ministério Público se me dispenso da leitura do relatório, já consta no sistema. Com certeza, Excelência. Desculpa, doutor. A defesa concorda com a dispensa do relatório. Não devolvo a palavra. Obrigado, desembargador Helder. Então, Dr. Matheus, seja muito bem-vindo. São agora 17h45 e eu lhe concedo a palavra para a sua sustentação. Perfeito, Excelências. Inicialmente, eu gostaria de saudar os eminentes desembargadores que compõem essa egrégia Câmara, nas pessoas do desembargador-presidente, doutor Sérgio Parente, e desembargador relator, doutor Benedito Helder. Gostaria de saudar também o ilustre representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, assim como os colegas advogados e serventuários que estão aqui presentes. Excelências, esse mandado de segurança, ele visa trancar uma ação penal que tramita junto à vara criminal da comarca de Tapajé. Essa ação penal, ela foi instaurada a partir de denúncia que imputou a impetrante, que é a Vibra Energia, anteriormente denominada Petrobras Distribuidora, posteriormente ela mudou de nome para Vibra Energia, imputou a impetrante o crime de poluição. E, além da Vibra, foi denunciada também a transportadora Matsuda. Tá? E aí, só uma explicação, essa transportadora ela foi contratada pela impetrante para fazer o transporte de álcool anidro de uma usina na cidade de Coelho Neto, no Maranhão, até essa usina não é de propriedade da impetrante, para uma unidade de operação da impetrante na cidade de Guamaré, no Rio Grande do Norte. E, Excelência, antes da gente tratar das ilegalidades que a gente buscou pontuar no nosso mandado de segurança, eu queria expor muito brevemente os fatos que são atribuídos à Vibra e o contexto fático que não foi narrado pela denúncia. Os fatos, basicamente é o seguinte: no dia 30 de julho de 2008, esse caminhão-tanque da empresa Matsuda, ele derrapou, enfim, teve um acidente na Serra de Itapajé, num trecho que é conhecido como Curva da Morte. Bem, o nome por si só já explica que é um local ali que ocorrem muitos acidentes rodoviários. Tá? E o Ministério Público optou por responsabilizar a impetrante, a Vibra, e a Matsuda pelo crime de poluição, sob a alegação de que elas deixaram de atender uma suposta recomendação do IBAMA para que fosse contratado caminhões-pipa que iriam dispersar uma neblina de fumaça no local onde houve derramamento de álcool. E aqui, acabou que, segundo a denúncia, ela diz que, como essa medida não teria sido adotada, isso acarretou a explosão, enfim, o incêndio daquela localidade. Ao ler a denúncia, a gente tem a impressão de que houve uma espécie de combustão espontânea do local onde ocorreu o derramamento de álcool. Mas não aconteceu isso. O que a denúncia não explica é que esse incêndio, na verdade, ele aconteceu 2 dias depois do acidente, no dia 1º de agosto de 2008, por conta de um outro acidente com outro caminhão que transportava latas de cerveja e não tinha nenhuma relação com a Vibra e com a Matsuda. Tá? E não sou eu que estou falando isso. Isso consta em relatórios que nós juntamos ao mandado de segurança, relatórios que foram emitidos pelo IBAMA e pela SEMAS. Eu vou ler aqui rapidamente um breve trecho do relatório do IBAMA, por exemplo, que diz que no dia 1º de agosto fomos informados da explosão e incêndio da área resultante de outro acidente com um caminhão carregado de cerveja de lata. O relatório da SEMAS, que é a Superintendência de Meio Ambiente do Ceará, diz o seguinte, que os procedimentos adotados pela SEMAS estavam sendo realizados, porém, no dia 1º de agosto, um caminhão de cerveja, carregado com cerveja, foi descrito como responsável pelo incêndio da área. Então, Excelência, apresentado esse breve contexto fático que foi narrado pela denúncia e não foi narrado pela denúncia, o que foi narrado e o que não foi narrado, a gente vai passar às ilegalidades que a gente buscou salientar no mandado de segurança, porque justamente se essas ilegalidades não existissem, essas dúvidas que a denúncia nos gera, elas não existiriam muito provavelmente. Então, a primeira ilegalidade, Excelência, que a gente buscou elencar no mandado de segurança, diz respeito à não observância dos requisitos típicos que possibilitam a criminalização da pessoa jurídica. E aqui é muito claro perceber que, como a pessoa jurídica ela não pratica conduta,
o legislador buscou elencar no artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais alguns requisitos que possibilitem essa responsabilização criminal. E quais são esses requisitos? Está no próprio artigo 3º. Eu vou ler rapidamente aqui, peço desculpas por ler um pequeno trecho do artigo de lei. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Então, excelência, como a gente consegue perceber, a decisão corporativa é um requisito típico da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ou seja, para que a empresa possa ser responsabilizada criminalmente, o delito imputado, ele precisa ser cometido por um agente que tenha poderes para representá-lo ou esteja agindo por delegação da empresa, em decorrência de um ato decisório competente. E no nosso caso, excelências, a denúncia não faz qualquer menção à decisão de representante legal ou de órgão colegiado da impetrante. Tá? E é evidente que uma suposta desídia de um funcionário que estaria presente no local dos fatos, isso não preenche esse requisito típico. Né? Até porque isso não é uma deliberação de um órgão colegiado, não é uma deliberação de um representante legal da empresa. Até porque, se a gente estivesse falando em desídia de um funcionário específico, a gente não poderia estar falando num crime doloso, como a denúncia imputa à impetrante. Eu queria só abrir um parêntese em relação a essa legalidade, porque durante muito tempo a jurisprudência nacional ela adotou a teoria da dupla imputação, que previa ali como um requisito a responsabilização da pessoa jurídica, que a pessoa física deveria ser responsabilizada concomitantemente. A gente sabe que hoje em dia essa teoria da dupla imputação, por parte majoritária da jurisprudência, ela não é mais adotada. Mas não é isso que a gente está sustentando aqui. A gente não nega esse entendimento jurisprudencial. O que a gente está pedindo é que, para que essa denúncia fosse uma denúncia apta, que não fosse uma denúncia legal, né, que não tivesse essa legalidade, que ela deveria narrar essa decisão do representante legal ou do órgão colegiado da empresa. E há também um outro requisito nesse artigo 3º, que também não foi preenchido pela denúncia, que é a demonstração de um benefício ou de um interesse que a empresa tenha obtido ou que buscava obter com fato delituoso. No nosso caso, essa denúncia ela não narra qualquer benefício da companhia com esse fato. Pelo contrário, o que ela narra na inicial são justamente prejuízos que a companhia teve com o evento, que foi a perda do combustível, a impossibilidade de comercializar esse combustível depois, enfim. Então, não há esse preenchimento do requisito típico também em relação à parte final do artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais. E a segunda ilegalidade, que a gente buscou destacar no nosso mandato de segurança, diz respeito à não indicação da fonte do dever de agir, que tornaria a impetrante garantidora, lá nos termos das alíneas do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. A gente pontuou essa legalidade, excelências, porque o crime de poluição, causar poluição, que é o núcleo do tipo, ele é inegavelmente um crime comissivo, ou seja, ele ele consiste na realização de uma ação positiva com o objetivo de alcançar esse resultado ilícito. Só que a denúncia, a gente percebe que a imputação do crime de poluição, ele se deu de forma muito confusa e talvez até um pouco dissociado da realidade dos fatos, mas por meio da omissão ao atendimento de uma recomendação do IBAMA. Então, está muito claro que o que a denúncia tentou fazer foi imputar à impetrante o crime de poluição mediante uma omissão imprópria. Só que para que isso fosse possível, ela teria que narrar por que os representantes da Vibra teriam a posição de garantidor. Mais especificamente, ela deveria indicar por que em qual das modalidades de omissão imprópria que estão previstas lá no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, se a motoria é o caso em tela. E a denúncia não faz isso. Né? E isso é evidente que seria um ônus da acusação trazer essa informação até para que a defesa possa se defender disso. Né? Se a denúncia não narra, não é possível que eu consiga explicar que eu não possuía. Se a denúncia não narra a origem da posição de garantidor, como é que eu, acusado, vou explicar que eu não ostentava essa posição?
E a terceira ilegalidade, Excelência, é muito simples, diz respeito à questão da ausência do laudo pericial. Porque, inegavelmente, o crime de poluição é um crime que deixa vestígios e o artigo 158 do Código de Processo Penal exige a realização do exame de corpo de delito por meio de peritos oficiais, né? No parecer exarado nos autos, o ilustre representante do Ministério Público, ele sustentou que a materialidade estaria demonstrada por meio de um relatório técnico do IBAMA. Só que o relatório técnico do IBAMA ele não preenche os requisitos legais exigidos pela lei, mais especificamente pelo artigo 159 do CPP. Ele não foi feito por peritos oficiais. Tá? Além disso, a manifestação do IBAMA, como eu pontuei, ela deixa dúvidas sobre qual teria sido a causa do acidente. Porque o incêndio aconteceu 2 dias depois do acidente com o caminhão da Matsuda. Tá? Então, nesse caso, especificamente, a exigência do laudo pericial não é um preciosismo da defesa. Além de ser uma exigência legal, seria relevante esse exame pelo perito, para que o perito pudesse atestar se efetivamente essa suposta não adoção de uma recomendação do IBAMA foi uma causa relevante para o incêndio que aconteceu no local. Né? E nesse ponto, em relação a essa ilegalidade, a gente não desconhece o entendimento jurisprudencial, alguns precedentes, que consideram que o exame pericial, o laudo pericial é prescindível no crime de poluição. Mas é importante a gente ressaltar que esse entendimento ele é específico para a parte inicial do artigo 54. E a parte inicial do artigo 54, ela fala de danos à saúde humana ou possam resultar em danos à saúde humana. Só para ler exatamente o trecho que o artigo 54 traz. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Esse entendimento jurisprudencial é muito claro de que ele é específico para esse trecho inicial do artigo 54. Por quê? Por que a gente se entende assim? Eu não vou entrar no mérito se está correto ou se está errado, porque a gente não precisa disso para o nosso caso. Mas porque se entende que nessa parte inicial há um crime de perigo. E aí se entende que é um crime de perigo abstrato, sendo prescindível o exame pericial. Só que isso não ocorre no nosso caso. No nosso caso, a leitura da denúncia, o relatório do IBAMA, enfim, em nenhum momento se cogitou qualquer risco de dano à saúde humana. Era um local que não era habitado, enfim, que não tinha população. E a denúncia tampouco traz qualquer narrativa nesse sentido. A denúncia traz lá uma narrativa dissociada de qualquer exame pericial de que teria acontecido danos ao solo, à fauna, à flora. Tá? Mas isso não foi atestado por exame pericial. Então, no nosso caso, não há dúvidas de que a gente está tratando de um crime material que deixa vestígios, o crime imputado pela denúncia, e que, portanto, precisaria ter este exame pericial para atestação da materialidade delitiva. Então, excelências, com isso eu encerro aqui a sustentação, com essas 3 legalidades que a gente busca ver reconhecida, pugnando aí pelo reconhecimento da inépcia ou pela ausência de justa causa da ação penal. E gostaria aqui, só para finalizar, de agradecer e parabenizá-los também pela urbanidade, cordialidade, leveza com que Vossas Excelências levaram essa sessão perante essa tarde. Pois não, doutor, grato pelas palavras. Eu passo agora a palavra ao procurador para sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. O senhor tem a palavra, doutor Sávio. Cumprimento o doutor Matheus Cardoso, mas indiretamente ao ponto, em se tratando de crime ambiental, diferentemente da forma como enxerga o nobre causídico, entendo que a denúncia atendeu os requisitos estipulados no artigo 41 do Código de Processo Penal e ainda acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente é possível trancar a ação penal através de mandado de segurança criminal quando manifesta a ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não é o caso. Assim sendo, e resumidamente, reforçando o parecer, reiterando o parecer já depositado nos autos, nós suplicamos que seja denegado o mando, Vossa Excelência. Pois não, então passo a palavra ao desembargador Helder para a leitura de seu voto. Desembargador Helder, o senhor tem a palavra. Pois não, Excelência. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Matheus pela sua brilhante sustentação oral. Mas eu entendo o seguinte, Excelência, senhor presidente e eminentes pares, eu entendo que o
que deseja a impetrante no presente mandado de segurança, na verdade, digamos assim, impedir que o Estado juiz exerça a sua jurisdição. No caso, o que deseja a impetrante é que o juiz de primeiro grau não dê prosseguimento à ação penal. O que é preciso que se diga que é direito e dever do Estado juiz declarar o direito, né? E isso está sendo realizado na primeira instância, né? Está sendo garantido à impetrante o contraditório e a ampla defesa. O juiz de piso, ele disse, no determinado trecho que eu peço licença para ler, para os digníssimos pares, ele resumiu cirurgicamente o que significa o trancamento da ação penal. Ele diz o seguinte: o trancamento de ação penal por justa causa exige análise minuciosa do conjunto probatório dos autos. No mais, a denúncia foi considerada formalmente em ordem, contendo a descrição do delito e apontando os indícios de autoria e materialidade, sendo devidamente recebida pelo juízo em que o feito anteriormente tramitava, sem que vislumbrasse de modo incontestável a alegada atipicidade da conduta da acusada, apta a ensejar a inépcia da inicial acusatória. E ele diz mais: desta feita, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, deve o feito ter seu prosseguimento regular. Além do mais, nesta fase processual, vigora o princípio do indúbio pro societate, devendo a denúncia recebida para ver se o réu processado pelo juiz natural. Então, é preciso que eu insisto na tese de que, nesse caso aqui, o que pretende a impetrante é impedir que o Estado juiz prossiga com o seu poder e dever de dizer o direito, de declarar o direito. Então, ao final do processo, né, concluído o processo, apresentadas as razões finais, prolatada a sentença, o juiz então dirá se a impetrante é culpada ou inocente. Então, nesse sentido, eu passo a leitura do projeto de ementa, que eu submeto à apreciação dos eminentes pares. Ementa. Penal e processo penal. Mandado de segurança. Artigo 54. Parágrafo 2º, inciso 2 da Lei nº 9.605 de 98. Imputação de crime ambiental praticado por pessoa jurídica. Pleito de trancamento da ação penal. 1. Tese de inépcia da exordial acusatória. Não acolhimento. Trancamento de ação penal constitui medida excepcional em sede de mandamos. Ausência de flagrante ilegalidade. Superação da teoria da dupla imputação em crimes ambientais pelo Superior Tribunal de Justiça. Denúncia que observa os requisitos legais do artigo 41 do CPP. Além disso, requisito do artigo 3º, caput da Lei nº 9.605 de 98, preenchido. A empresa ré tinha ciência de que sua atuação, ao se omitir de enviar os carros-pipas para produzir neblina de água sobre os vapores de álcool etílico, poderia causar os danos ambientais, aceitando, portanto, o risco de produzi-los, tratando-se, evidentemente, de conduta comissiva. 2. Tese de ausência de justa causa. Não acolhimento. Ausência de prova inconteste de que o resultado lesivo se deu unicamente por fato superveniente e independente da conduta da impetrante. Pelo contrário, indício suficiente de que o vazamento do álcool etílico na área, somado a posterior acidente, foi o que provavelmente ocasionou o crime ambiental em maior proporção. Além disso, laudo técnico suficiente em juízo de admissibilidade para demonstrar a materialidade. Eventual comprovação extrema de dúvidas que deve ocorrer ou não no decorrer da instrução processual.
impossibilidade de antecipação do mérito da imputação, provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. 3. Tese de carência de pressuposto processual de validade da relação processual. Não acolhimento. Prova mínima acerca da materialidade e autoria apta a viabilizar a ação penal. 4. Tese de carência de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia. Não acolhimento. Decisão que motivadamente afastou as preliminares suscitadas pela defesa, ratificou o recebimento da exordial acusatória e determinou o prosseguimento da ação penal. Ausência de ilegalidade não demonstrada. Violação a direito líquido e certo da impetrante. Mandado de segurança conhecido e denegado. É como eu voto, Excelência. Pois não, desembargador Helder, grato pela leitura. Votamos nesse processo. Eu e desembargadora Hilda, eu inicio a votação dizendo que mantenho o voto proferido no sistema, parabenizando o doutor Matheus pela brilhante sustentação oral, muito firme, muito claro, mas eu acompanho o relator. E eu indago, desembargadora Hilda, como vota? Também acompanho o voto do relator, integralmente. Então, lerei aqui o resultado. Mandado de segurança 063019690-2022, o número 141 da pauta 21, impetrante Vibra Energia S.A., advogado Dr. Matheus Cardoso, decisão por unanimidade, segurança denegada. Dr. Matheus, até uma próxima oportunidade. Boa tarde, muito bom. Boa tarde, excelências. Bom trabalho para todos. Pois não, peço licença aqui para prosseguir. Sem antes, verificando aqui que não há mais necessidade da presença da desembargadora Ilna. Desembargadora Ilna, caso a senhora queira ausentar-se, tem toda, e não precisaria, mas tem toda a aquiescência do presidente e dos demais. Falo por eles, com certeza, porque já estão aqui concordando, né? Que se a senhora quiser se ausentar, fique à vontade. Não há mais um processo a ser votado pela senhora e nenhuma questão administrativa a tratar ao final da nossa sessão, de forma que eu lhe dou boa noite, né? Que são 18 boa noite. E até a próxima. Boa noite. Boa noite. Então, o próximo processo é um agravo de execução penal, número 800070744-2024, número 118 da pauta 21. O relator desembargador Eduardo Escossa Fava, agravante é de Leusa Gonçalves dos Santos e o advogado é o doutor Marcelo Gomes Torquato. Doutor Marcelo, boa tarde. Boa tarde, excelências. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Satisfação revê-los. Da mesma forma, eu passo aqui a palavra ao relator para que decida aí sobre a necessidade da leitura do relatório. O senhor tem a palavra, desembargador Eduardo. Obrigado, senhor presidente. Também reitero os cumprimentos, as boas-vindas ao doutor Marcelo. Consulto tanto o doutor Marcelo quanto o doutor Salvo, se me dispensa da leitura do relatório. Espero que dispense, excelência. Por mim também dispensa, doutor. Pois não, senhor presidente, devolve a palavra. Pois não. Então, doutor Marcelo, são agora 18h09 e eu lhe concedo a palavra para a sua sustentação oral. O senhor tem 15 minutos. Pronto, eu queria aqui cumprimentar ao desembargador relator Francisco Eduardo Torquato, ao desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, ao doutor desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, a todos aqui presentes, a equipe que assessora Vossas Excelências aí onde Vossas Excelências estão, a equipe de segurança, aos colegas aqui que ainda se encontram presentes, ao honroso e digníssimo procurador, que também está na sua luta, no seu mistério, fazendo com bastante excelência esta sessão, à Defensoria Pública e aos demais aqui, todos presentes também, eu quero cumprimentá-los e dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez nessa Câmara Criminal. Excelências, aqui é uma grave execução que traz
a dona Edileuza Gonçalves dos Santos, né? Como agravante. Ela é uma senhora já perto de 60 anos de idade. Ela teve uma condenação. Ela, por inexperiência, não recorreu. Salvo engano, era ela e mais 2 réus. Os demais réus recorreram à sentença. Ela morava no município de Capuí, fica pertinho do Mossoró, Rio Grande do Norte, quase divisa. E quando, há muitos anos atrás, ela teve a sua primeira prisão, ainda estava grávida. E aí ficou em prisão domiciliar e teve a necessidade, para a segurança dela, do seu companheiro e da sua filha, de vir para o município de Caucaia, onde até o momento da sua prisão ela estava ali presente. Ela, nesse tempo que ficou no município de Caucaia, quase 7 anos já, teve a notícia quando os policiais civis foram fazer o cumprimento do mandado de prisão. A mesma foi presa. O processo dela está hoje na 3ª Vara de Execução Penal, onde a numeração já foi dita aqui pelo doutor Francisco Eduardo, o relator, e nesse agravo nós explica toda a sua situação com a sua filha, que ainda é menor de idade. O regime prisional é o regime fechado. A defesa, vendo que ela era a única pessoa que poderia assessorar sua filha, porque aqui estamos falando, excelências, de uma menina, não é de um menino, é de uma menina menor de 12 anos, onde há toda uma delicadeza, onde tem que ter todo um cuidado, né? A defesa entrou com o pedido de prisão domiciliar, juntou nos autos do processo, no evento 10.1 da execução da pena, até o 10.5, o comprovante escolar, o CAD único, que é o cadastro que comprova que está ela como a mãe genitora, dona Edileuza, o seu companheiro, a sua filha menor, o comprovante do posto de saúde, o título de eleitor, ou seja, toda a comprovação que ela era e é a pessoa-chave para sustentar a sua casa, para educar a sua filha, para dar o provimento à sua filha, para dar banho, para botar para dormir, para levar para o colégio. Aí vossas excelências podem me questionar, mas doutor, o senhor aqui também disse na sua petição de agravo que ela é casada. Então, o que a defesa fez? Levou até o conhecimento do juízo da 3ª Vara de Execução que ela é casada, mas o seu companheiro é diabético. E a diabetes dele fez com que ele perdesse a sua perna. Ou seja, um membro do seu corpo foi perdido pela diabetes. E agora a cegueira chegou para esse companheiro dela, deixando ele também cego. Então, a defesa até juntou ontem, já no finalzinho do dia, já está disponível a vossas excelências, nas derradeiras folhas, um memorial explicando aquilo tudo que eu estou aqui explanando. Eu quero ser bem sucinto aqui nessa minha sustentação oral. E também juntei uma foto, essa mesma foto que demonstra o genitor, que é o companheiro da dona Edileuza, né, que está gravando aqui. Sem as pernas, sem uma das pernas, né, abraçado juntamente com a filha. Ou seja, o Ministério Público, no seu parecer, no evento 80, diz que a defesa não comprovou de forma contundente, né? Sendo que a prisão domiciliar tinha de ter, ou tinha de ser num caso de extrema e absoluta necessidade. Ora, a defesa ficou inconformada com a decisão do juízo de 1º grau. Por quê? Porque foi juntado o comprovante que a dona Edileuza era a peça fundamental para levar a criança na escola. Está lá juntado. Foi juntado o cadastro único para comprovar que ela tem o cadastro atualizado, é ela que leva a filha para o hospital, para o posto, ela que faz medicações com a filha, ela que faz o mercado, ela que trabalha. E colocou também a foto para o juiz de 1º grau ver que a defesa não está querendo de forma alguma aqui enganar nenhum juízo de 1º grau
e nenhum juiz onde caiu esse agravo em execução, para que vossas excelências entendam e vejam que ela sim é a única pessoa que pode cuidar da sua filha menor de idade, porque o seu companheiro não tem a perna do lado direito. Ele não tem a perna. E ele é diabético, está ficando quase cego. Eu juntei a foto aqui, ele com a filha dele. A filha dele está passando, excelências, momentos tão difíceis. Porque, veja bem, se fosse um menino, o pai ainda teria mais uma hombridade, mais uma facilidade para aciar, para dar banho, para levar no colégio. E se o genitor tivesse condições plenas de saúde, pudesse se deslocar para um lado e para o outro, até mesmo para ir atrás do sustento, assim seria feito, né? Um pouco constrangedor, porque eu também sou pai, e creio que vossas excelências aqui, quem não é pai é mãe, sabe que o que eu estou falando aqui é o jeito diferenciado de uma menina para um menino. Mas se o genitor fosse sadio e tivesse plenas condições de exercer os cuidados que agora a agravante poderia estar exercendo, seria um pouco mais maleável a defesa aceitar que o juízo de primeiro grau, no caso aqui concreto, o juiz da terceira vara de execução, negar a prisão domiciliar, poderia até se conformar, mas não tem o que. A defesa não achou outra maneira a não ser agravar para essa honrosa corte, porque já não viu mais soluções. E aqui a prisão já vai perdurando há mais de 90 dias, a situação da menina menor de idade está cada vez mais difícil, está cada vez mais crítica, porque lá é um local muito periférico, são bastante humildes. Ela dependia daquele auxílio do governo de R$ 600 e também trabalhava numa máquina de costura. Nos autos, nós comprovamos que ela tem residência fixa, colocamos até mesmo comprovante de votação, que ela todo ano ia votar. Ela nem sabia que estava com mandado prisional em seu desfavor, mas mesmo quando os policiais civis chegaram lá para dar cumprimento ao mandado, ela de prontidão acatou a decisão judicial e hoje ela está presa lá no Aurimura Costa. Então, excelências, para não ser muito prolixo, a defesa não está pedindo aqui revogação de prisão preventiva, a defesa não entrou com HC pedindo liberdade, a defesa agravou para que vossas excelências sensibilizem com a situação de uma mãe que está lá desesperada, sem saber o que está acontecendo com a sua filha, sabendo que o seu companheiro não tem condições físicas, por não ter um membro do seu corpo, por estar praticamente cego, sem poder ver, com a sua diabetes totalmente descompensada. Ela está lá desesperada, porque não sabe como estão ou como está sendo tratada a sua filha. E toda mãe é mãe. A defesa aqui não está intercedendo nada mais, nada menos que a mesma vá para a sua casa, cumprir o seu regime presa, mas que esteja presa em casa para que possa ter condições de cuidar, de prover e de ter um cuidado melhor com a filha menor de 12 anos. A defesa, por esse advogado que vos fala, juntou uma decisão já do STJ, um entendimento já do STJ, que mesmo a mãe, já com o trânsito em julgado no regime fechado, teve o direito a que a ordem foi concedida, o HC de número 143, 641, o HC 487, 763, o relator foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma. O julgado foi em 2/4/2019. Ou seja, o STJ tem se comportado nesse posicionamento quando realmente não há outra solução, outra alternativa, conceder a prisão domiciliar para a genitora. A genitora, ela tem endereço fixo, como aqui foi bem dito, ela mora na localidade onde já se iam 7 anos de sua permanência.
ela tem essa filha menor de idade, ela tem o seu companheiro que infelizmente é deficiente, não tem condições de prover o sustento nem para si, imagina para sua filha menor. Então, mediante toda a situação, mediante todo a tristeza dessa senhora Dona Edileuza Gonçalves dos Santos, que está gravando aqui conosco, nós estamos intercedendo essa corte que conceda, nesse agravo, em execução, a sua prisão domiciliar e, sem mais delongas, que ela possa cumprir, pelo menos neste momento, né, a sua prisão no regime fechado, sim, mas de forma de prisão domiciliar, é o que a defesa vem interceder a esse juízo, a esses desembargadores. E sem mais tomar o tempo de Vossa Excelência, eu quero aqui agradecer pela oportunidade, sempre será um prazer, independente do resultado aqui, é uma satisfação e muito obrigado a Vossas Excelências. Pois não, então passa a palavra agora ao doutor Sávio para a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutor Sávio, o senhor tem a palavra. Pois não, sendo bem cirúrgico, o que se observa é que a agravante, cumprindo pena em regime fechado, ela pede a prisão domiciliar, no entanto, o requisito objetivo não foi alcançado, né, do tempo para mudar de regime, e a imprescindibilidade de sua presença no lar para cuidar da sua filha e do esposo não restaram demonstrados nos autos, de tal modo que não restou demonstrado nos autos essa imprescindibilidade, retifico a colocação, de modo que o Ministério Público requer seja improvido o agravo, excelência. Pois não. Devolvo a palavra ao relator, desembargador Eduardo Costa Fava, para a leitura do seu voto. Desembargador, o senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o doutor Marcelo Gomes Torquato. Doutor Sávio, a situação aqui, senhor presidente, desembargador Helder, esta corte já, inclusive, já apreciou essa matéria quando do julgamento do habeas corpus 063-91-19-71-2023, nós apreciamos de ofício essa possibilidade de concessão da prisão domiciliar à hora paciente. E me parece que a situação não alterou. Há alguns pontos aqui que eu quero destacar. Primeiro, o paciente descumpriu anteriormente condições de prisão domiciliar anteriormente concedida nos autos 000601948 2016, no ano de 2020. Esse cuidado a gente precisa levar em especial consideração, o eventual cuidado com as crianças, mas, por outro lado, cumpre pontuar aqui que o crime de tráfico pelo qual ela foi condenada foi utilizado, inclusive, com a presença de menores de idade, adolescentes. Isso, por si só, acarretaria até a perda do exercício do poder familiar, né, hoje. Então, assim, que pese o esforço do doutor Marcelo, que fez uma defesa muito densa do ponto de vista jurídico, mas não há como aqui nós deferirmos. Somos sabedores da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a situação aqui é bem distinta daquelas que ensejaram as concessões por esta Câmara e por todos os tribunais do país. Então, eu vou aqui ao projeto de emenda, mas adianto desde já que é pelo desprovimento do recurso. Agrava a execução penal, indeferimento do pedido de prisão domiciliar para cuidar de filha menor de 12 anos, recurso na defesa. 1. Resignação contra o indeferimento do pedido de concessão do benefício de prisão domiciliar à paciente mãe de uma filha menor de 12 anos. Possibilidade, condenação definitiva, não preenchimento dos requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da criança. Excepcionalidade não verificada, precedentes do STJ. Prática que envolveu menor, princípio da proteção integral à criança e ao adolescente em sua aplicação ampla. Risco e potencial lesão ao melhor desenvolvimento da prole. Violação anterior a idêntico benefício concedido. Matéria aferida de ofício nos autos do habeas corpus 063-91-19
71/2023, julgado em 21/2/2024. Pena ainda no início do cumprimento, menos de 5%. Apenado inserida no regime fechado há pouco tempo, momento prematuro para a concessão do benefício. Projeção de progressão para o semiaberto em 10 de outubro de 2026. Então, senhor presidente desembargador Helder, proposta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ora em análise. Pois não, desembargador, grato pela leitura do voto. Votamos nesse processo, desembargador Helder, e eu, nessa sequência, eu indago desembargador Helder como vota. Pois não, excelência, eu confirmo o voto provisório já lançado, acompanhando o eminente relator. Pois não, eu também, o desembargador esclareceu bem, histórico de descumprimento, né? Inclusive uma situação já julgada, embora seja no HC, né, de ofício, né, houve uma manifestação de ofício, e eu também entendo que nada mudou daquela época para cá, muito pelo contrário, né, foi uma condenação e ela agora cumpre pena e só cumpriu 5% da pena, então eu acompanho plenamente o relator, louvando o esforço do Dr. Marcelo. E peço aqui licença para anunciar o resultado. Agravo em execução penal, número 80.0070744/2024, número 118 da pauta 21, agravante Adileuza Gonçalves dos Santos, advogado Dr. Marcelo Gomes Torquato, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Então, doutor Marcelo, me despeço, te parabenizo novamente pelo seu esforço, pela sua sustentação oral, e peço licença aqui até uma próxima oportunidade, vou chamar aqui o seguinte, anunciando que faltam... Boa tarde, doutor. Faltam duas apelações. A próxima é a apelação crime número 0050, na verdade, duas sustentações que são em apelação. Apelação número 0050, 40885/2020, o número 122 da pauta 21. O relator também é o desembargador Eduardo Escossa Fava e apelante Francisco Soares de Carvalho, o advogado é o doutor Luiz Felipe Rodrigues de Lima. Boa tarde, doutor Luiz Felipe. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Então, equipamento testado, lhe vejo, lhe ouço. Passo aqui a palavra ao desembargador relator. Desembargador, senhor. Pois não, também reitero as boas-vindas ao doutor Luiz Felipe. Até consulto o doutor Luiz Felipe, porque nós estamos dando parcial provimento ao recurso para reduzir a pena privativa de liberdade para 14 anos e 3 meses de reclusão. Eu consulto se ainda insiste na sustentação oral. Excelência, agradeço, viu, mas deu para fazer a sustentação, realmente não precisar fazê-la, né? Agradeço a concessão, viu? Tá bom, então eu consulto tanto o doutor Luiz Felipe quanto o doutor Salvo, você me dispensa da leitura do relatório. Dispensa, excelência. Dispensa. Eu devolvo a palavra, senhor presidente. Tá, muito grato, desembargador Escossa Fava. Então, doutor Luiz Felipe, novamente, muito boa tarde. São 18h28, eu lhe concedo a palavra. O senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelência, eu dispensei. O senhor dispensou? Foi. Eu não tinha entendido assim. Eu até ia esclarecer que foi parcial e tal. Na verdade, assim, lhe confesso, eu tinha entendido que sim. Ah, tá. Mas quando o desembargador Escossa Fava entendeu que não, eu digo, eu ouvi alguma coisa. É o horário, avançado da hora. Eu peço desculpas ao doutor Luiz Felipe. Eu peço ao desembargador Escossa Fava que leia só a emenda na parte negritada, né, para confirmar a questão da pena e depois eu anuncio aqui o resultado. Penal e processo penal, apelação, homicídio triplamente qualificado, tentativa, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, recurso defensivo. Pleito de reforma da dosimetria. Primeira fase, fixação da pena no mínimo legal, impossibilidade, negativação da circunstância judicial da culpabilidade, fundamentação idônea, grave dano à integridade física da vítima, excesso de violência, bis e idem, inocorrência,
existência de 3 qualificadoras, utilização de uma para qualificar o crime, a segunda para levar a basilar e terceira como circunstância agravante. Possibilidade, pena base fixada de forma desproporcional. Modificação necessária, exasperação em 1/8 para cada circunstância desfavorável, pena base redimensionada e, como disse aqui, pena privativa de liberdade definitivamente aplicada em 14 anos e 3 meses de reclusão, mantidas as demais circunstâncias, os mais termos da sentença condenatória. Então, recurso conhecido e parcialmente provido. Pois não, voltamos nesse processo de barra do Helder e eu vou constar de barra do Helder, mantenho o voto proferido. Pois não, excelência, eu confirmo o voto provisório já lançado. Pois não, eu também confirmo e vou ler aqui o resultado. Apelação número 0050, 408-85-2020, número 122, da pauta 21, apelante Francisco Soares de Carvalho, advogado Dr. Luiz Felipe Rodrigues de Lima, decisão por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido. Então, doutor Luiz Felipe, me despedindo, lhe peço aqui licença para chamar o próximo, até uma próxima oportunidade. Obrigado, excelências. Boa Pois noite e um bom final de Boa trabalho noite. para você. Boa noite, boa noite. Então Esta última. vamos nos encaminhando para a última sustentação de hoje. É a apelação crime número 0002384022-2000, o número 126 da pauta 21. O relator também é o desembargador Eduardo Escossa Fava, apelante Raimundo Nonato Ribeiro Martins, e o advogado é o doutor José Bonifácio de Macedo Filho. Doutor José Bonifácio está presente? Doutor José Bonifácio? Ou alguém, ou algum outro advogado que tenha procuração ou subestabelecimento para fazer a sustentação? A gente até vê aqui um nome, Boni Macedo, mas chamado não respondeu. Doutor Bonifácio? Bom, então, diante dessa situação, vou ler o Aclamar. resultado, não é? É o último. Né? Até é favorável, então estamos anulando o júri. Uhum. Então, apelação crime número 0002-38402-2000, número 126 da pauta 21, relator desembargador Eduardo Escossa Fava, apelante Raimundo Nonato Ribeiro Martins, advogado Dr. José Bonifácio de Macedo Filho, que não respondeu ao nosso chamado, decisão por unanimidade, recurso prejudicado. Então, encerramos aqui a pauta. Eu pergunto a algum dos presentes se tem algum requerimento a fazer. Então, eu só tenho a agradecer a paciência que tiveram comigo. Até uma próxima oportunidade. Força policial aqui presente, muito grata, aqui firme e forte. Julgamos, como eu já tinha ficado feliz de antemão, né, pela perspectiva, confirmou-se, julgamos 262 processos. É um número muito confortante. Se ficarmos aqui até meia-noite, já valia, né, já valia o julgamento. A gente saía daqui feliz. E já aconteceu quase isso, né? Já chegamos a umas 11 horas, 23 horas, já houve sim. E a felicidade é imensa por estarmos aqui cumprindo nossa obrigação. Então, eu me despeço de todos, declarando formalmente encerrada a sessão. Excelência, pela ordem, como havia sustentação, pela ordem, Excelência, como havia sustentação de um colega anterior, eu só me ausentei 1 segundo e foi por uma questão extremamente fisiológica, porque eu estou aqui desde as 13h30. Eu peço perdão e minhas escusas a todos. Mas a gente lhe chamou tanto. Peço desculpas, Excelência, mas é que realmente foi inevitável. Mas me parece que o resultado não foi insatisfatório a ele, não? Doutor Bonifácio, não é isso? Isso. O recurso foi julgado prejudicado porque nós determinamos a nulidade do julgamento pela perda lá das mídias, determinando uma nova sessão. Então
foi anulado o julgamento. Isso, porque usa a perda das mídias, né? Isso, e foi determinada a realização de uma nova sessão do júri nos Pronto, o autos. acordo já está nos autos. Vossa Excelência Perfeitamente, Excelências. Mais uma vez, eu apresento minhas escusas. Foi realmente inevitável, que eu estou aqui desde as 13h30 sentado, mas justo na minha hora, mas agradeço demais a atenção dos senhores, tá? Só quero que o senhor saiba que a gente teve todo cuidado, chamou várias vezes, entendeu? Só que... Agradeço, viu, Excelências? Mas até agora eu faço como outro, né? Até sendo um pouco ruim para o senhor, acabou sendo bom, né? Com certeza, com certeza. Agradeço, muitíssimo obrigado, Excelências, e um ótimo trabalho a todos. Pois, forte abraço. Então, vou novamente declarar encerrada a sessão às 18h35. Oi, doutora Lígia, quer falar? O seu áudio está desligado. Doutor, a todos eu desejo um próximo mês bem produtivo e eu só volto em setembro. Pois é, mas em setembro eu acho que eu tiro férias, um trecho de setembro, mas a metade eu lhe acompanho aqui, se Deus quiser. Pois até a próxima. A senhora sabe que é muito querida aqui, não é isso? Isso. Então, novamente encerrando a sessão da nossa segunda Câmara, agora sim, da nossa segunda Câmara, mas os apartes foram todos importantes. Às 18h36 eu declaro encerrada a sessão do dia 26 de junho de 2024 da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Boa noite a todos, muito grato pela atenção.